Nessa aula, vamos falar sobre os distúrbios associados à nutrição. Veremos quais são os tipos, as consequências desses distúrbios e como eles devem ser tratados. Eu sou a Bianca Sampaio e essa é a nossa segunda aula de nutrição e dietética. Os distúrbios nutricionais são doenças decorrentes da carência ou excesso de um ou mais nutrientes. Esses distúrbios eles podem ser originados de hábitos alimentares inadequados que causam danos à saúde, como a carência, a redução extrema ou o consumo em excesso de alguns alimentos. E esses distúrbios eles são bastante comuns na infância, na adolescência e no começo da fase adulta. Para iniciar, vamos falar sobre a hipovitaminose A, que é caracterizada pela deficiência de retinol. Retinol, para quem não lembra ou não sabe, é um derivado da vitamina A. Ou seja, uma dieta insuficiente de vitamina A pode estar ocasionando essa hipovitaminose, no qual já é até considerada um problema de saúde pública e é bastante comum, principalmente em crianças. E essa hipovitaminose, ela pode ser primária, decorrente da ingestão insuficiente de retinol ou pró-retinol, o precursor, ou secundária, que é resultante de doenças hepáticas, de desnutrição ou de má absorção. Os sinais clínicos incluem cabelos fracos e quebradiços, queratinização das mucosas, da pele e do epitélio dos olhos. E as principais consequências estão relacionadas com a cegueira noturna, com a xerose da conjuntiva, do aumento das infecções, das alterações cutâneas e deficiência no processo de desenvolvimento da população. Percebemos que esse problema, esse distúrbio, está associado muito com as funções da vitamina A. Lembra lá que a vitamina A tem função na visão, no sistema imune. Então, logo a falta desse nutriente vai causar todas essas consequências. Sobre o tratamento para hipovitaminose A, temos a suplementação. Deve ser suplementado com megadoses as crianças de 6 a 59 meses, porque como eu disse, é muito comum essa doença, esse problema nas crianças. E deve ter ações educativas quanto às fontes alimentares e a importância do consumo da vitamina. E aí que chega as orientações, o profissional da saúde coloca as orientações para a criança, para os pais, do consumo, da importância da vitamina A, dos alimentos, no caso. Outro problema bastante comum é a anemia ferropriva, comum também em crianças, em gestantes. E a anemia ela é caracterizada pela redução da concentração de hemoglobina sanguínea causada pela ingestão insuficiente de ferro, outro micronutriente importante. E os sinais clínicos são fadiga, anorexia, palidez da pele, das mucosas, pouca disposição e apatia. As principais consequências são o atraso no crescimento e no desenvolvimento intelectual, observados principalmente se a anemia ocorre em situações de gestação e lactação. Como eu disse, é bastante comum, em gestantes. Os grupos mais suscetíveis a esse tipo de anemia são as crianças até 24 meses, os adolescentes na puberdade, as mulheres gestantes ou com fluxo menstrual intenso e extenso e as pessoas, qualquer pessoa que tenha algum sangramento crônico. O tratamento para anemia é feito por meio de suplementação de ferro por aproximadamente 4 meses e uma dieta rica em alimentos que contenha ferro, como feijão, a carne, o espinafre e novamente a importância da orientação para consumirem esses alimentos ricos em ferro. Vou voltar aqui um pouco porque tem um ponto muito importante também sobre a anemia, que ela é uma carência nutricional
E ela não se restringe às classes economicamente, sabe? Ela simplesmente apresenta uma distribuição universal e muitas das vezes ela se desenvolve de forma assintomática, ou seja, a pessoa nem sabe que está com anemia. E o tratamento, ele deve estar sendo acompanhado por exames de sangue, até que tudo seja adequado. Tem que fazer o hemograma, ver a quantidade de hematócritos, de hemoglobina, até que possa, né, estar tudo adequado. E aí, muitas das vezes, acaba sendo necessário um tratamento medicamentoso, né, a suplementação, tanto por dieta quanto por remédio mesmo. Agora sim, sobre o bócio edêmico, ele é caracterizado pela hipertrofia da glândula tireoide, causada pela ausência de iodo na alimentação. Novamente, mais um micronutriente aí, ausência de micronutrientes na alimentação. Vocês estão vendo o quanto de problemas podem trazer. Os sinais clínicos clássicos do bócio é a dificuldade para engolir, o desconforto e surgimento de um nódulo no pescoço, a sensação de falta de ar e aparecimento de tosse. E as principais consequências são o aumento da glândula tireoide, o retardo mental, que atinge desde o feto até o adulto e pode resultar em cretinismo, né, uma doença mental, e nanismo. E ainda traz consequências na fertilidade feminina. O tratamento ele deve ser feito de acordo com a recomendação médica, sendo principalmente indicada a suplementação de iodo e alterações na alimentação com o objetivo de normalizar a atividade tireoide. E a principal fonte de iodo é o sal marinho, viu? Sendo que ele é encontrado também, o iodo, em alimentos cultivados em solo, próximo ao mar. E para ele ser endêmico, gente, ele tem que atingir pelo menos 10% da população de um local, ok? Agora, sobre a desnutrição, que é uma síndrome multifatorial que pode ser primária, caracterizada pela ingestão insuficiente de calorias, de energia, proteínas, ou ela também pode ser secundária, consequente a alterações fisiopatológicas que interferem em qualquer ponto do processo de nutrição. Então, algumas doenças, alguns problemas patológicos podem sim interferir na absorção de nutrientes, causando a desnutrição. O principal fator etiológico, a principal causa da desnutrição, é o baixo nível socioeconômico e cultural. E aí temos, a relação aqui da amamentação, que ela tem importância primordial na prevenção da desnutrição infantil, já que o leite materno é uma fonte excelente, contém todos os nutrientes essenciais. E aí as mães, elas devem ser corretamente orientadas quanto ao tempo ideal de amamentação exclusiva. No caso, a amamentação, ela deve ser exclusiva até os primeiros 6 meses da criança. Logo depois disso, começa a acrescentar os alimentos sólidos, né? Pode colocar a papinha, as frutas amassadas, mas ainda junto com a amamentação. É muito importante que seja orientada sobre isso, a mãe deve seguir isso para evitar problemas de baixo peso, né? De desnutrição. O tratamento para desnutrição, ele é dividido em etapas. Então, primeiro, deve ter a identificação e correção dos fatores causadores da doença, a correção do equilíbrio hidroeletrolítico e restabelecimento da homeostase corporal, da normalização. Logo depois, deve ter um aumento da densidade calórica, proteica, da dieta e estímulo à atividade física. E por último, o acompanhamento do desenvolvimento global do indivíduo e de sua família. Um ponto importante é que, para o profissional de enfermagem, é importante ressaltar que a desnutrição e a subnutrição aumentam o tempo de internação hospitalar e dificultam o processo de recuperação em 19 a 80% dos pacientes hospitalizados. E nesse processo de desnutrição intra-hospitalar, pode ocorrer a diminuição do tamanho de todos os órgãos, exceto o cérebro,
condição que favorece a má digestão e a má absorção de nutrientes, assim também como favorece a proliferação bacteriana. E aí a desnutrição hospitalar ela pode ser dividida em primária, que é decorrente da condição socioeconômica desfavorável, em secundária, causada pela própria condição clínica do paciente ou da patologia, como eu disse, né? Alguns problemas, algumas doenças interferem na absorção de nutrientes, até mesmo alguns problemas para mastigar, então são muitos fatores. E em terciária, que é adquirida ao longo da internação. Outro distúrbio bastante comum é a obesidade, essa caracterizada pelo excesso de gordura corporal e pode ser classificada de diversas formas, pelo aumento do peso corporal total, que pode ser verificado através do índice de massa corporal IMC, veremos um pouco sobre estado nutricional ainda, veremos a tabela de IMC, e também pela concentração da distribuição de gordura. E a obesidade, ela, no caso a gordura, pode se concentrar de forma androide, como podemos ver nessa imagem, androide, chamado maçã, e na forma de ginecoide, a pera. Sendo que essa androide, ela oferece muito mais risco de problemas cardiovasculares do que a ginecoide. Os prejuízos da obesidade se verificam na estética, na diminuição da qualidade de vida e no aumento da quantidade de doenças associadas, entre as quais podemos citar o aumento da pressão arterial, as doenças cardiovasculares, o aumento da resistência periférica à insulina e que pode levar ao diabetes mellitus. Os determinantes da obesidade podem ser genéticos, ambientais, comportamentais ou socioeconômicos. E ao contrário do que se possa pensar, a maior causa da obesidade é a ingestão alimentar excessiva, em detrimento de distúrbios endócrinos, problemas aí com as glândulas endócrinas. E o tratamento para a obesidade, ele deve incluir a reeducação alimentar e o aumento da atividade física. Bom, uma coisa muito importante é que sempre temos que ver essa parte da reeducação alimentar, a mudança dos hábitos inadequados. E não tem pra onde. Sempre a alimentação saudável tem que andar de mãos dadas com a atividade física. As duas são excelentes para que possamos manter a nossa saúde. E aí, em alguns casos específicos na obesidade, podem exigir terapia medicamentosa, como complementação, e tem outros casos, os mais extremos, como a obesidade mórbida, pode ser indicado a cirurgia bariátrica, que hoje em dia está sendo muito procurada, muitas pessoas fazem, ou a gastroplastia. Bom, as atuais doenças associadas ao modo de viver das pessoas parecem também estar relacionadas com a alimentação. Ou seja, muitas das doenças acabam indo junto com esses distúrbios. Ou seja, não só tem a obesidade pode trazer junto com ela as doenças cardiovasculares, a diabetes, até neoplasias. Então, elas sempre também estão sendo meio que juntas. Uma pode ocasionar a outra. E além dessas, outras podem também estar relacionadas com a qualidade do alimento ingerido, relacionada também com diarreia, com alergia e até mesmo doenças que podem levar rapidamente à morte, no caso, quando o alimento apresenta substâncias impróprias para o consumo humano, como as toxinfecções alimentares. Atualmente, a mortalidade por doenças do aparelho circulatório é a mais alta, é muito comum, e a alimentação inadequada pode sim estar contribuindo para o agravamento desse quadro. E aí, considerando tais fatos, as ações de caráter preventivo, curativo e de reabilitação na área da nutrição, revestem-se de fundamental importância. E aí é importante as orientações sobre as recomendações nutricionais adequadas. E para finalizar, a orientação dos profissionais de saúde
quanto a importância da alimentação deve ser prática constante. O profissional, né, de enfermagem, ele além de desempenhar seu papel fundamental, o cuidar da população deve conscientizar-se de que uma alimentação correta assegura mais saúde, menos doença e melhor qualidade de vida para as pessoas. Então é trabalho, sim, do profissional de enfermagem orientar sobre a alimentação correta, sobre a prática de atividade física, né, para que possa ter uma melhora na qualidade da vida das pessoas. E essa foi a nossa aula sobre distúrbios alimentares. Na próxima veremos um pouco mais sobre os ciclos da vida, a nutrição nos ciclos da vida, um pouco de avaliação nutricional. E é isso.